hora de falar sobre o Corinthians. A Inter de Milão está de olho em um volante do timão. Trata-se de André Luiz, volante de 19 anos de idade. Não há proposta oficial, mas representantes do clube italiano já fizeram contato com Diogo Silva, da Web Soccer, empresa que representa o André Luiz, para entender as condições de um eventual negócio. Repito, não foi formalizada uma proposta. A ideia da Inter é passar a monitorar de perto os passos do jogador, entender as condições que o Corinthians exigiria para que o negócio pudesse ser feito a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que a janela de inscrições na Itália já está encerrada. Qualquer negócio só poderia acontecer a partir de julho. André Luiz, que tem crescido demais de produção, foi promovido ao time principal do Timão na temporada passada, 12 jogos e 2 gols em 2025, já são mais 7 jogos e 1 gol na atual temporada. Esteve presente nas partidas contra o Flamengo, Supercopa do Brasil e contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que o Corinthians venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, jogando bem na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, primeiros 3 pontos do Corinthians no Campeonato Nacional. Timão que registrou seu pior público na Neoquímica Arena nos últimos 3 anos. Foram apenas 26.700 pagantes, menor público até então desse período de 3 anos, registrado em 28 de julho de 2023. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de comentar sobre o que quiser. Se puder compartilhar também, se ajuda bastante. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sempre tem muito o que falar do Coringão. Quero começar em relação aos lesionados, tá? Informações que me passaram sobre Breno Bidon, sobre André e sobre Caio César, tá? O Corinthians ontem, né, ele anunciou as lesões, né, dos 3 jogadores, tá? O Corinthians citou que o Breno Bidon é um estiramento do músculo posterior da coxa direita, o André, uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo, e o Caio César, você já sabe, é uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Os 3 jogadores me falaram que não passam de 15 dias na avaliação inicial. O Caio César eu já trouxe 15 dias há algum tempo, então já deve estar falando aí que em 10 dias ele já deve estar voltando, já deve estar na nossa conta, né? E no caso dos outros 2 aí, 15 dias no máximo, podendo voltar até antes, o André inclusive, tá? Então a gente vai aguardar, mas não é nada que o torcedor corintiano venha se preocupar de perder por muito tempo, enfim, logo estarão em campo, né? Caio César, André, o André Luiz e o Breno Bidon. Aliás, os 3 muito bons, né? Muito bons jogadores, inclusive 2 deles com o mercado, como o André e o próprio Breno Bidon, que estão na mira do futebol europeu, mas qualquer negociação só vai rolar no meio do ano. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala o que você acha disso tudo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos falar de Alisson agora, porque é o seguinte, meu amigo, eu fui conversar com uma fonte, eu já trouxe essa semana, que eu chequei, não tinha nada de Alisson, e vocês falaram que saiu na imprensa, enfim, não sei onde que saiu, que o Corinthians está em contato com o Alisson, está em negociação com o Alisson. Eu confirmei com 3 fontes, me falaram que não existe nada, tá? Uma até me disse que depois de tudo que aconteceu, do Alisson treinar no Corinthians, né, enfim, sair, voltar para o São Paulo, treinar não, né, se apresentar lá no CT, comparecer ao CT, depois voltar para o São Paulo, nada aconteceu, nem foi comentado entre os dirigentes o nome do Alisson, tá? E aí uma última fonte me disse agora que é o seguinte, Samir, tu é macaco velho de jornalismo, né, velho? Você não percebeu o que está acontecendo? Né? Estão querendo colocar o jogador em algum lugar, estão dizendo que o Corinthians está querendo para acelerar o processo em um outro clube que tem interesse. Então ele falou, você não vai ser usado, né? Foi o que me passaram em relação ao Alisson, tá? Qualquer novidade, se tiver alguma mudança eu te aviso, mas o que me passaram é isso, né? Dizem que o pessoal está forçando a barra, né? Para que o Alisson, dizendo que o Corinthians tem interesse para que acelere outros clubes aí a contratar o Alisson, estão querendo colocar em algum lugar, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ó, eu recebi a informação que o Dorival Júnior ainda quer 4 reforços, tá? Reforços que cheguem, claro, para disputar posição com os titulares do clube. E desses 4 reforços, ele quer 2 atacantes. Então, esse pedido, né, de atacantes já foi feito. O Corinthians precisa muito, né, de atacantes. O Caio César vai voltar, tudo bem, mas o Vitinho, o Pedro Raul e o Guinegão não são jogadores aí que podem decidir, né? A gente teve no ano passado, né, o Corinthians não podendo contar com o trio Gin, vocês lembram? Então, meu amigo, se você pegar esse ano, não tiver Memphis, não tiver Yuri, você imagina se a gente estivesse disputando a Copa Libertadores da América desde o início agora e sem os 2, sem o Memphis e sem o Yuri. O Corinthians ia ter que jogar com Guinegão e Pedro Raul, ou com Vitinho e Guinegão ou Pedro Raul, porque o Caio César acabou se lesionando. E mesmo assim, só Caio César e Guinegão, enfim, e Vitinho, a queda de qualidade é muito grande em relação a Memphis e Yuri. Então o Dorival está insistindo, tá? A diretoria quer dar uma segurada agora, né? Depois de ter
contratados esses reforços para a temporada, mas o Dorival está insistindo, pedindo a contratação, né, de 4 jogadores, mas principalmente de atacantes, tá? Se chegar um atacante, pelo menos, já vai, né, enfim, satisfazer um pouco aí o desejo do treinador corintiano, que entende, né, para disputar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, precisa sim de mais atacantes. Então o Corinthians, né, a pedido do Dorival Júnior, deve voltar a atuar no mercado, né, em busca de atacantes. Então a gente deve ter alguma novidade, pelo menos de nomes e tentativas, na próxima semana, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala se você concorda com o técnico Dorival Júnior ou não. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! José Martínez rescindiu, né? O canal Café do Setorista trouxe em primeira mão que o José Martínez, o Corinthians ia rescindir o contrato deles. Foi exclusivo, né? Tem até aí os prints aí, né? Obrigado aí, meu timão, o pessoal que deu crédito. E depois, no dia seguinte, eu trouxe em primeira mão também que a rescisão ia ser amigável, tá? Enfim, eu vi a ESPN falando que foi exclusiva deles, não. Eles trouxeram no outro dia, tá? Então a gente bem informado nessa questão da rescisão do José Martínez, tá? O Corinthians rescindiu com o José Martínez e o acordo que o Corinthians fez é o seguinte: o Corinthians vai pagar uma dívida que tinha com o José Martínez e vai arcar com os custos, tá, da cirurgia dele. Então o Corinthians vai, enfim, tudo que o Martínez precisar em relação, o Corinthians o Corinthians que vai chefiar, vai comandar essa cirurgia, e o que o Martínez precisar, né, o Corinthians vai estar aí, né, à disposição para ajudar o jogador. O contrato dele rescindido, tá? Se o Corinthians ficasse com o Martínez até o final do contrato, o Corinthians ia ter que pagar 14 milhões de reais, 14 milhões de reais, então o Corinthians vai pagar mais ou menos aí uns 3 milhões de reais, nem 3 milhões de reais nesse acordo com o José Martínez, e era uma dívida que o Corinthians tem, que entende que, né, é equivalente um pouco com, né, o que o Corinthians pagaria de salário, por exemplo, esses 30%, né, que o pessoal tem falado, mais ou menos 30% do salário dele, 30% do salário dele desse ano, né, do ano de 2026, é o que o Corinthians, né, teria que pagar mais ou menos para o Martínez. Então o Corinthians somou, né, um valor de rescisão, tá? Não sei se o Corinthians julga isso como porcentagem de salário, e mais uma dívida que o Corinthians também tinha com ele, que o Corinthians está colocando aí para quitar a situação. Então, assim, não dá para a gente trabalhar com essa porcentagem dos 30%, na minha opinião, tá? O Corinthians definiu um valor, não sei como foi feita como o Corinthians decidiu, né, pagar esse valor. O Corinthians incluiu a dívida que tinha com ele e parcelou, né, essa dívida com o Martínez. Então tem uma dívida, coisa que ninguém sabia, tá? O Corinthians tinha uma dívida com o Martínez, devia aí para ele premiações, luvas. Então o Corinthians vai pagar essa dívida e mais uma parte aí, né, do salário dele, que não dá para... enfim, eu só vou falar em porcentagem realmente quando me passarem. Eu não vou seguir a linha de todo mundo dos 30%, tá bom? Então mas o que me passaram é que o Corinthians, por exemplo, é um valor aí que vai pagar uns 3 milhões de reais, mais ou menos, num pacote geral aí, para quitar essa dívida com o José Martínez, tá certo? Ó, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!